Quem nunca gaguejou que atira a primeira pedra? Até mesmo pessoas que têm muita experiência na comunicação, tem momentos que vai gaguejar. E é sobre esse assunto que nós estamos aqui hoje para conversar com um empresário, ele que é atual vice-prefeito do município de Vila Rica, meu amigo Júlio Borges. Nós vamos trocar uma ideia de como ele superou a gagueira. E hoje ele é basicamente o mestre em cerimônia também, no uso das suas atribuições como vice-prefeito, membro da igreja também, prega ali na igreja. Então, sim, é uma pessoa que tem muito a nos ensinar sobre o tema gagueira. Júlio Borges. Oi, Israel Monteiro. Boa noite a todos, boa noite a Lucas, a todos que estão aí nos assistindo também. É um tema muito importante, né? É um tema que a gente vive no dia a dia, né? E tem muito a ajudar as pessoas com esse tema, né? É um prazer estar com você aqui nessa noite, falar de um tema tão presente na nossa sociedade como hoje existe ainda, né? Tem uma fonoaudióloga que fala o seguinte: gagueira não tem graça, tem cura. É isso aí. E muitas pessoas, elas não sabem os tipos de gagueira. Eu vou passar algumas aqui, Júlio, só para as pessoas, a título de informação mesmo. Existem alguns diferentes tipos de gagueira. Eu destaquei aqui no meu celular, vou estar lendo aqui para vocês, tem aquelas pessoas, indivíduos que podem apresentar uma gagueira leve, enquanto outros podem apresentar uma gagueira mais agressiva, uma gagueira grave. A gagueira pode ser classificada em termos de frequência, duração e tipo de difluência e interrupção na fluência da fala. As três tipos principais de gagueira são a gagueira clássica, que é aquela gagueira caracterizada por repetições de som ou sílabas prolongadas de sons e bloqueio na fala. Tem a gagueira do tipo transitório, que é uma gagueira temporária que ocorre quando a criança está entre os anos 2 a 5 anos de idade, está aí aprendendo a falar. E tem a gagueira tipo neurogênica, que é quando uma pessoa leva uma pancada séria na cabeça em um acidente, vem a desenvolver. Mas vale ressaltar que nenhum desses três tipos de gagueira ou outro tipo de gagueira está relacionado diretamente com a questão de inteligência ou habilidade de um ser. Então, qualquer pessoa pode ter picos de gagueira, como eu comecei falando, né? Quem nunca gaguejou que atira a primeira pedra, e é mais ou menos isso que acontece. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, conversar sobre gagueira, eu gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse o nosso canal e se inscrevesse para dar essa força aí, para a gente continuar levando assunto de comunicação, oratória e hoje um ponto bem específico que é gagueira. Mas vamos lá, Júlio, vamos começar falando sobre você. Você já nasceu com a gagueira? Israel, tem pessoas que falam que a pessoa que não gagueja não é humano, né? Mas eu, no meu caso, já nasci gago, já. Praticamente quando comecei a falar já, comecei a desenvolver a fala, já percebeu que eu era bastante complicado para falar, né? Só que nessa gagueira que eu tenho hoje, não. Hoje é uma falha de fala, né? Uma gagueira bem leve, né? Então, assim, era uma gagueira bem forte, né? Eu tinha no início da minha vida. E foi desenrolar dos anos que eu fui melhorando um pouco, desenvolvendo a minha fala. Tá, nesse período, principalmente no período da juventude, você sofria algum tipo de bullying, algo do tipo assim? Na nossa época, eu posso até falar porque eu sou um pouquinho mais jovem que você, mas não tanto, né, Júlio? Não tinha tanto isso, essas palavras, elas são novas. Mas tinha algum tipo de preconceito naquela época, Júlio? Uai, a dificuldade da minha dificuldade era exatamente isso, né? Porque quando eu era pequenininho, Israel, só para endossar um pouco melhor, para a gente falar um pouco melhor, na família, eu virei um centro de atração, né? Eu fui um menino muito falante a vida inteira, mesmo com toda dificuldade de falar, né? Quando chegava à tarde, nós somos 9 irmãos na família, o único gago que tinha era o Júlio Borges, né? Então, o que seja, pro meu pai aquilo é a coisa mais linda que tinha no mundo, entendeu? Então, rindo eu, os irmãos tudo na sala, algum lugar. Meu pai gostava muito de assar mandioca ou batata, né? Fazia tipo uma fogueirinha ali e ficava os tanto de mim, 9 filhos, mas imagina que festa que seria. E meu pai começava a me xingar para me contar história, né? Como eu era muito falante. E quando eu começava a contar história, gaguejar da forma que eu gaguejava, para eles era o máximo, né? Ou seja, de me ajudar em certo ponto, estava me incentivando a gaguejar, né, Israel? Mas você acredita, Júlio, que como comunicador, eles, de certa forma, contribuiu para o seu desenvolvimento para evitar a gagueira? Porque te instigava a contar essas histórias, você forçava a sua oratória e, de certa forma, foi benigno. Você acredita nisso?
E foi o seguinte, assim, o único lado ruim, na época, você falou sobre bullying, né? Não existia bullying, né? Abusava de mim, vamos dizer assim, certo? Essa palavra bullying para nós, na minha época, nem sabia que existia ela, né? Mas na realidade hoje a gente vê que é bullying realmente. Na escola, principalmente, é difícil, né? Tinha muito questão da prova oral, que é uma dificuldade grande, né? Uma pessoa gaga chegar para fazer uma prova oral não é fácil, né? Então, assim, para mim era uma dificuldade. E em família até que não, até que foi leve e tranquilo, em certo ponto tinha todo o apoio dos meus irmãos, dos meus pais, né? Graças a Deus não teve dificuldade. Mas na escola realmente foi um período muito difícil para mim, principalmente o começo da minha escola. É esse ponto que eu gostaria de ter ressaltado. Você falou bem sobre essa questão. Até porque nos ciclos de amizade da gente, alguns deles nem usa de má fé. Mas, como você falou, você contava história, se tornava engraçado e, de certa forma, seria uma atração ali para eles, né? Mas isso, do meu ponto de vista, ajuda até certo ponto, mas também pode ser algo que complica, porque daí vem o trauma, né? Pode ser algo que a pessoa vai levar para o resto da vida. Então, é interessante a gente até ressaltar para quem está nos assistindo, se tem alguém próximo que é gago, qualquer que seja o nível de gagueira, se você não puder incentivar, mas também não faça a galhofa dele, né? Porque isso pode levar a um grau tão grande, principalmente hoje em dia com a tecnologia, celular na palma da mão, a pessoa, ele se priva da sociedade, né, em si. Então, você teve esse impulso, que poderia ter causado aí um trauma na sua vida adulta, mas graças a Deus foi pelo ponto positivo. Você soube aproveitar tudo isso, né, Júlio? Mas vamos lá, você teve alguma ajuda de profissional ou você foi desenvolvendo sozinho técnicas de se livrar da gagueira? Zé, hoje, só ressaltando que tem grandes profissionais nessa área, né? O fonoaudiólogo está aí e ajuda muito as pessoas, principalmente nas crianças. A gente aproveita pegar as crianças quando é criança e começar a tratar delas de criança, com certeza ela desenvolve muito mais rápido, né? No meu caso, não. Foi na necessidade mesmo, na precisão que eu fui crescendo no dia a dia, desenvolvendo a fala. Realmente não tinha, nem sabia que existia um especialista nessa área, né? Tá, você desenvolveu algo que muitas pessoas gostariam de saber. O que foi que você desenvolveu que te ajudou? Porque ninguém deixa de ser gago da noite pro dia. O que você fez que te ajudou aí? Na realidade, Israel, você falou a palavra deixou de ser gago. Eu não deixei de ser gago. Aprendeu a controlar. Exatamente, eu aprendi a controlar a forma de falar. Tem umas coisas que é fundamental a gente aprender a trabalhar. É o tom de voz que a gente tem de aprender a trabalhar. O tom de voz tem que aprender a trabalhar o tom da voz da gente. Respiração, super importante. E uma das coisas mais importantes do mundo é reconhecer. Eu sou gago e não ter vergonha de ser gago. Ou seja, eu posso estar conversando contigo. Às vezes se torna engraçado. Eu gaguejo, se dá aquela risadinha, eu continuo repetindo sem ficar com vergonha, né? E eu, no dia a dia, aprendi isso. Isso foi fundamental para mim, para desenvolver essa gagueira. Uma coisa que ajuda muito, Israel, que me ajuda muito, é o espelho. O espelho. Exatamente. O espelho é muito usado não só para esse tipo de coisa aí, para oratória em si também, gente. Que na verdade a gente aprende a trabalhar. Depois disso, na adolescência, eu fui melhorando um pouco na adolescência. Meus 24 anos eu fui para a igreja, me converti ao evangélico, né? E ali comecei a ter a oportunidade de conversar com várias pessoas, né? Era um cara assim, não tinha essa oportunidade de falar antes, né? Eu comecei na igreja, como sou muito envolvido nas coisas, onde eu estou mexendo em algo, estou sempre envolvido. Onde eu me envolvo, eu estou dentro mesmo daquela situação. E igreja não é diferente. Entrei na igreja, comecei a falar na igreja, fiz um curso de teologia que ajuda muita gente, né? Teologia, a gente tem lá uma matéria chamada homilética, né? Vocês usam muito, talvez é outro nome, vocês se você dá palestra aí também. A homilética ajuda muito o homem. A homilética é a arte de pregar, né? Essa homilética me ajudou muito. Aí com a homilética vem a retórica, né? Também que ajuda você persuadir, você realmente passar a mensagem que você tem que passar. Então, assim, a igreja ajudou muito nesse aspecto de me falar. E sempre usando o espelho. Quando eu tinha algo para na igreja, tinha que manter a respiração tranquila,
ficar mais calmo possível. Às vezes a calma até atrapalha, às vezes. Você tem tão aquele é tipo você, locutor antigo, né? Você faz aí locução, mas de repente na hora de chegar a entrar no povo, você fica com o coração ali na mão, não é isso que acontece? Eu até costumo dizer, Júlio, que o medo, as pessoas veem o medo como algo ruim, mas na verdade o medo é algo muito bom pra gente. O medo, ele nos impulsiona. O medo, ele nos dita aonde é o perigo para você. Mas aí entra o que você fez, aprender a controlar o medo, fazer com que o medo seja seu aliado. A gente precisa de adrenalina para falar. Se você estiver calmo demais, não vai adiantar muito, porque o que você gostaria de expressar, dependendo do jeito que você for falar, não vai ter emoção, vai ficar sem graça. Então, tem que ter adrenalina, tem que ter adrenalina. Dentro da oratória de comunicação, nós usamos treinar oratória na frente do espelho. E de que forma? A gente treina texto. Lendo texto, palavras complicadas, né, trava-línguas. E o que vocês ensaiavam na frente do espelho? É assim, na verdade eu fazia um repasse de mensagem. Vou fazer a mensagem hoje, eu vejo o conteúdo que eu quero ali passar para a igreja ou público, até hoje eu uso isso ainda, né? Você repassa aquele texto na frente do espelho, com coisa está passando a mensagem inteira ali para a igreja ou um público que seja. Né? Hoje a gente tem oportunidade de falar bastante, como estou na gestão pública, né? Ajudo a falar bastante, então sim, a gente usa esses textos que a gente vai falar no dia a dia, você vai frente do espelho e vai colocar aquilo lá. Nunca sai, Israel, viu? Nunca sai da forma que você ensaia, isso aí não existe. Né? E engraçado, Israel, esse negócio que parece que é temporada. Tem época que você passa tranquilo, rapaz, você fala bonito, legal, mas tem dia que não sai, rapaz. E isso é todo humano, não é só o gago não, gente. Todos nós temos um momento de gagueira. Não tem um humano na vida que fala assim, eu nunca gaguejei, não existe. Não existe, até porque quando você não está no seu ambiente de conforto, que você sai da sua zona de conforto, só de sair você já está sujeito a várias coisas. E aí o primeiro dele é o ponto que nós estávamos falando, o medo. E às vezes você treina tanto, treinar demais também atrapalha. É bíblico, né, Júlio? Tudo tem que ser moderado. Nem salgado e nem doce demais. Nem quente demais e nem frio demais. Então tem que ser morno, digamos assim. Tem que estar na temperatura ideal para tudo. Porque se você me passar um texto, esses textos que você viu fazendo, oratória para a prefeitura, fazendo cerimonial em si, eu não leio antes. É loucura minha? Aconselho as pessoas a fazer isso? Não aconselho. O aconselhável é você ler tudo aquilo, até porque tem palavras difíceis de se pronunciar, você tem um primeiro contato com ela ali. Mas eu, no decorrer da minha jornada de 17 anos de comunicador, eu prefiro pegar quente. Pego ele ali, seja o que Deus quiser. E sempre deu certo. Tem a gagueira, de vez em quando eu tropeço em algumas palavras lá, e aí eu uso o improviso. Improviso é uma coisa muito boa, mas se você não souber usar improviso, o que era interessante deixa também de ser interessante, fica chato, foge do segmento e do rumo. No meu caso, em questão de política, o que eu faço muito? É ler o ambiente, entendeu? Não tem como ensaiar Isso muita é coisa, indispensável, né? entendeu? Então, assim, não tem como eu chegar lá em casa e ensaiar para falar lá na festa do município, por exemplo, a abertura lá. Não tem como, eu não sei como está o ambiente, quem vai estar lá, né? Então, assim, de repente eu saio lá, o Israel Monteiro, o Israel não está lá, é complicado. Então, assim, a gente lê o ambiente, como está, para a gente falar isso aí. Então, assim, mas é uma coisa que ajuda muito a gente ter essa calma, né? Temperante, né, Israel? Tem que ter tempero, que nós estamos falando, né? Agora, Israel, o que ajuda bastante também é o microfone, né? A gente com o microfone aqui, da forma de mão, como estamos aqui hoje, a gente se sente mais confortável. Não sei se você assistiu o filme já, que esse filme americano é traduzido, o maioria do filme foi americano mesmo, aí como a televisão está falhando, aí a boca fala, né? A boca fala depois que vem a voz, não é isso? E acontece com a gente é gago também. De repente eu falo a palavra para você aqui, com o microfone na mão, não sai direitinho, repita ela aqui, a pessoa não percebe tanto. Né? Quando você tem o microfone aquele aqui, de colarinho aqui, ou lapela, entendeu? É bastante complicado. Né? O ambiente é muito, muito interessante para a pessoa que tem dificuldade de falar. Aqui hoje estamos aqui calmo, né? Só eu, você e o Lucas aqui, e a televisão, né? Fica mais fácil falar, né? Quando tem um ambiente, tem muita gente falando, muito público, né? E você está ali, sente com a lapela aqui, e muita gente falando muita gente falando ao seu redor, realmente é muito mais complicado realmente de se falar, né? Ou seja, a sua concentração
não é a mesma. Então, quando você não tem concentração, fica mais difícil. É verdade. Eu costumo fazer essa leitura. A leitura do ambiente é indispensável. E quando é algo mais executivo mesmo, eu pego sobrenomes que eu acho que tenho mais dificuldade para falar. Porque você sabe que palavras também, ela te trava ali. Aí não é uma gagueira em si, mas ela vai te dar um tranco na sua voz que você não consegue desenvolver ela. Para a gente fazer a comunicação em si, ela necessita de um prazo para que você acostume com os ambientes que você vai frequentando, né? Cada fala é para um determinado público, então você tem que se adequar a ele. Mas vamos voltar ao ponto aí da gagueira, né? A diferença que você tem entre fazer uma pregação na igreja e fazer uma oratória como vice-prefeito, qual dos dois se sente mais à vontade em fazer e qual que você tem um grau mais de dificuldade na hora de expressar? Israel, deixa eu te falar para você, você falou sobre palavras aí, né? O gago, a pessoa que tem dificuldade na fala, tem palavra que tem que evitar ela. Não tem como se falar qualquer palavra que vir na minha cabeça eu falar. Eu tenho palavras determinadas. Quando na igreja eu tenho de pegar algumas palavras que eu tenho de usar ela no dia a dia, eu tenho de desenvolver ela, aprender a falar ela até eu desenvolver ela. E de que forma que você fala? Você vai falando política, sílaba por sílaba? Sílaba por sílaba. Pega lá na sua casa, separa por sílaba e vai ensaiando. É ensaio, tudo é ensaio na vida. Tudo é ensaio, isso é verdade. Cara, assim, a fala do cara, pessoa, você fala há muitos anos, né? Você sabe disso. Você sabe quando você é comunicador muito antigo, no começo você falava e hoje fala muito melhor. Por quê? Porque você praticou no dia a dia, né? Agora você falou isso sobre... Na política. Falar na igreja e falar na política. Cara, é totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por quê? Na igreja, você tem que usar lá, usa um público com responsabilidade muito grande, vai falar de Bíblias, vai falar de um conteúdo que, se tiver lá na igreja lá 300 pessoas, o mínimo 50 pessoas são estudiosos. São pessoas que conhecem aquilo que você está falando. Ou seja, você tem que ter muito conhecimento daquilo que você está falando, para você repassar aquilo que você está querendo falar ali para aquele povo, né? Com graça, com ousadia, né? E também, sim, questão da gagueira, é um povo que a gente está mais acostumado com ele no dia a dia, né? Eu estou acostumado com meus irmãos, quando a gente fala lá, né? É mais simples eu falar com eles, que é um povo que eu não conheço, que não tem muito costume, né? Como você, estou aqui tranquilamente do seu lado, porque você é meu companheiro no dia a dia, mas é companheiro, amigo, então fica mais fácil, né? E na política, algo novo, a gente tem que ter conhecimento também de causa que estão falando, né? Se estamos na política que conhecemos, sabemos o que estão falando, mas é mais difícil que isso. Você tem que ler o ambiente que você tá ficando, você está falando, ler o ambiente e aquele assunto que precisa ser retratado e passado com toda tranquilidade. A vantagem é que na política geralmente são discursos muito rápidos, né? Entendeu? Geralmente aí é um discurso 3 minutos, quando é simples, né? Quando o cara se prolonga muito 6, 10 minutos o máximo. Não tem como passar mais de 10 minutos num discurso. É um discurso maçante, né? E uma mensagem bíblica, cara, é de 20 a 40 minutos, né? E a mensagem bíblica, você prega a palavra em si, depois ainda vem mais o comentário, né, da interpretação daquele texto. E aí, mas você falou uma coisa muito bacana, que eu acho que é bom frisar aqui, que é sobre a seleção das palavras. A pessoa que é gago, ela tem que selecionar as palavras que ela tem aí uma certa dificuldade para pronunciá-las. E eu uso isso também no dia a dia. Até porque no português tem palavras que elas têm vários significados, mas são escritas de forma diferente. Tem umas que é só para enrolar mesmo a gente e complicar a fala ali, né? Porque eu não vejo necessidade de complicar tanto daquele jeito. Mas o que você, Júlio, como a pessoa que superou aí a gagueira hoje, você diria para pessoas que estão enfrentando o mesmo problema? O que elas precisam fazer realmente para resolver isso? Ué, assim, hoje tem muito mais recurso que quando eu era criança, né? Não se falar de fonoaudiólogo, eu já tenho profissional na área que trata, né? Não são muito fáceis de profissionais, mas se tem, aqui em Vila Rica, por exemplo, tem uma de Confresa que atende todo sábado, parece. Então, sim, existe um tratamento para isso hoje. Existe acompanhamento de pessoas profissionais. Tem cura?
Não, que até gagueira é geral, 100% de nós somos gago, entendeu? 100% dos brasileiros, do povo humano é gago. Em algum momento na vida você vai gaguejar. Então, o que o meu conselho é buscar realmente um profissional da área, né? Você pode se desenvolver sozinho? Pode, da forma que eu desenvolvi. O caminho é muito mais difícil, Israel. Então, hoje, existe aí pessoas que ajudam, né? Tem pessoas aí que, profissionais da área, tem pessoas que, como você, Israel, que o trabalho que você faz é muito importante, né? Motivar o povo, ensinar o povo como falar, como perder o medo de falar. Isso é muito importante, né? Está de parabéns por essa atitude seu, você colocar ali de graça para o povo da forma que você coloca ali, né? Ensinando o povo de graça. Isso é difícil, né? Quando a gente fala ensinar, o nego já quer ganhar o dinheiro já, né? E você está aí colocando à disposição do seu conhecimento, aquilo que você, a sua arte, que você custou aprender. Você aprendeu na raça também, eu sei, conheço a sua história, né? E tem outras pessoas, outros profissionais hoje também, né? Hoje é riquíssima a rede social, cara. Então, assim, tem que buscar realmente recursos em pessoas que podem ajudar a gente no dia a dia. Júlio, agradeço as palavras aí. Eu acho que a repetição leva a gente ao grau de perfeição desejada por a gente. Perfeição só Deus, né? Mas eu falo a perfeição quanto matéria. Por isso que eu falo, a repetição chega próximo da sua perfeição que você procura, quanto humano, né? Que é a repetição, fazer, sem ter pausa para isso. Porque se você tem objetivo, você tem que fazer, tem que correr atrás. Mas agora, já que a gente está finalizando o assunto da gagueira, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha da comunicação nos dias que nós estamos vivendo hoje? Ela é necessária ou não tem tanta importância assim? Pois é, a comunicação hoje sempre foi fundamental, né? Que hoje, se for falar assim, eu não preciso da comunicação não, eu sou comerciante. Imagina um comerciante que não fala, não tem essa desenvoltura para falar, para apresentar o seu produto, né? Imagina o locutor precisa disso também, o profissional liberal também no dia a dia precisa também explicar o problema que está acontecendo para o seu cliente, né? O político, muito mais ainda, né? Precisa repassar aquilo que o seu projeto, o seu sonho, o seu desejo, que precisa ali a cidade ser alcançada. Então, é fundamental, Israel, essa parte aí na vida do humano, né? E tem pessoas aí que têm abordado de graça na internet, eu repito de novo, né? E muitas vezes não tira proveito disso, né? Às vezes, porque é de graça, não dá tanto valor, né? Infelizmente é assim. Mas nós estamos com esse objetivo aqui. Agradecer também o Lucas, que está em parceria com a gente. Júlio, mas eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui nesse bate-papo. 20 minutos bem aproveitados. Eu tenho certeza que quem nos ouviu vai tirar bom proveito disso. É como você disse, é conteúdo gratuito, que muitas pessoas pagam por isso. Quer saber uma sacada de como se livrar de alguma situação, e no nosso caso é comunicação e oratória, e aqui a gente está dando esse conteúdo de graça. Basta as pessoas ter aí um tempinho, pode ouvir simplesmente no seu fone de ouvido, mas também pode assistir nós dois aqui falando sobre esse assunto de extrema importância. Muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que a sua história vai motivar mais outras pessoas no ramo da comunicação, principalmente quem tem mais aí um grau mais elevado de gagueira, que a gente percebe hoje que você consegue se expressar muito bem, consegue controlar, consegue saber qual é o seu limite na comunicação, consegue selecionar as palavras que você tem mais dificuldade. Então isso tudo é sabedoria. E as pessoas que estão ouvindo, se eu fosse você que se tem esse problema, aproveitava essas dicas para aplicar no seu dia a dia. Júlio, muito obrigado mesmo por ter vindo compartilhar esse conhecimento com a gente. Zael, a honra vem, agradeço a você pelo convite, o Lucas aí, né? E quero ressaltar aqui que é muito bom, né? Um programa como esse aqui, um projeto bonito como esse, para ajudar pessoas. E eu estou à disposição de vocês, Zael, sempre que precisar, o Lucas, né? Estamos à disposição de vocês. E vocês também que estão em casa aí, que tem dificuldade também, quer saber um pouquinho mais no particular, me procura. Estou à disposição de vocês, tá? Que a gente puder ajudar, estamos à disposição. A prova minha, Isaia, hoje ser empresário, estar como vice-prefeito e tal, que tudo é possível. Quando tem fé e tem garra, tem vontade de aprender, é possível sim. Né? Se for, era lá onde era criança, que eu era gaga ao extremo. Né? E ver hoje, fala, não é possível, não é o mesmo não. Não tem nem lógica ser o mesmo. Então, sim, tudo é possível. Vamos junto aí. Então tá aí, gente, agradecemos o Júlio por ter vindo no nosso bate-papo sobre oratória e gagueira. A gente vai estar sempre trazendo
muitos conteúdos legais sobre oratória, sobre dicção. Acho que o próximo vídeo, Lucas, vamos falar sobre dicção, viu? Algumas dicas de dicção para quem está nos assistindo. Então não deixe de se inscrever, não custa nada, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, dá uma força para a gente aí, para a gente continuar impulsionando e ajudando quem precisa se destravar aí na oratória. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.